Para todos nós, boa noite. Boa noite. Encarnados e desencarnados. Tem uns que chegam, os encarnados chegam um pouquinho em cima da hora. Porque sai do trabalho às 8. Aí vem a família. Então hoje nós temos a Fernanda Aranão. Isso. E ela vai falar sobre o tema Somente o Necessário. Eu amo esse desenho. É lindo o desenho, para quem conhece, ou para quem não conhece, é o Mogli, né? E ele canta na música, né? Esse é o Balu. Esse é o Balu. O Mogli é o menino lobo. Esse é o Balu que criou o Mogli, não é isso? E nós vamos fazer a leitura, né? A nossa prece, depois você pode ficar à vontade. Nós já agradecemos de antemão por sua vinda, né? Para nos prestigiar. E eu, como professora aposentada, amei o desenho que você colocou, né? A gente aposenta, mas não perde a professora de dentro, né, gente? É mais professora de criança. Do livro Paz e Renovação, Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier. Agradeçamos a Deus. Necessário conservar o coração agradecido a Deus, para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a aprovação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a aprovação é a alavanca psicológica, sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas afeições do mundo nos abandonam o caminho, amarfanhando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme, contudo, acabamos notando que sem eles, quase sempre, ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. A decepção trazida por um amigo é razão para grande sofrimento. Entretanto, pouco a pouco, reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem de futuro, em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformam-se-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita de nossos deveres ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Emmanuel.
calmamente, sentindo o bater do nosso coração, esquecendo nossos problemas do dia a dia, para elevarmos os nossos pensamentos ao Criador, ao nosso Pai amado, e agradecer por todas as bênçãos que recebemos todos os dias, principalmente pela nossa vida e pela vida de todos os que amamos, por esta experiência nesta outra terrena. Senhor, Pai da vida, obrigada, Senhor. Permita que os benfeitores queridos, responsáveis por esta casa de oração, por este hospital, possam auxiliar a todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. Somos gratos a eles por todo o acolhimento, por todo o amor dedicado a esta casa e a todos que aqui buscam socorro. Gratos ao Mestre Jesus por termos a oportunidade de desenvolver dentro de nós o sentido do trabalhador de sua seara, Pai. E a cada dia possamos galgar este caminho para elevarmos um pouquinho mais na elevação espiritual, Pai. Deus, que a tua bondade e teu amor possa estar presente aqui, auxiliando a nossa palestrante, e que suas palavras, Senhor, caiam em nossos corações como um bálsamo, em nossa mente como lição e aprendizado. Com a tua bondade e o teu amor, pedimos a permissão para iniciarmos a palestra dessa noite. Assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós nesta noite. E que essa paz seja uma paz que possamos levar para os nossos lares. Esse sentimento que a gente consegue ter no centro espírita, na casa espírita, que nos traz tanta tranquilidade, tantas boas energias, que nós consigamos levar essa paz para os nossos lares, para os nossos trabalhos, por onde quer que nós estejamos, que essa paz nos acompanhe, que seja que essa tranquilidade, né, que a gente sente aqui, que esse amor circundando a todos nós, que nós possamos sentir por toda a semana que se inicia. É um prazer muito grande estarmos aqui nesta noite. Uma alegria muito grande. Quantas vezes me chamar, pode me chamar que eu venho. Gosto muito de estar aqui com vocês. É a segunda vez e eu agradeço muito. Então hoje vamos lá começar a nossa palestra com o nosso... Quem aqui conhece esse filósofo? filósofo Balu, né? Que canta aquela música quando ele... na verdade o nome foi criado por uma loba, né? A mãe loba. E ele encontra o Balu e eles ficam amigos. E o Balu canta uma canção necessária. Vou cantar. O necessário, o extraordinário é demais. Por isso que eu só vivo o necessário. Aí ele fala que ele tropeça nas formigas, tem que comer. Aí o irmão fala, mas você come formigas, né? E ele vê as borboletas no céu. Então ele tem uma vida o quê? Uma vida simples, ali naquele meio dele. E ele fala, ele traz para o Mogli um estilo de vida bem como quem que nos ensinou. Quando ele diz para a gente assim,
olhai lírios do campo, que não se vestem como se tão belos, né? Olhar os pássaros do céu, que não precisa plantar nada, que eles têm que comer, né? Então é isso que nós vamos conversar esta noite. A gente tem vivido numa época em que nós estamos no extraordinário demais. Mas não é o extraordinário como a palavra quer dizer assim, uma coisa extraordinária, uma coisa maravilhosa. É o extraordinário no sentido da palavra de que nós estamos querendo sempre mais. Muito mais, exageradamente. E isso deixa o nosso coração ansioso. Nunca se teve tantos casos de pessoas que estão acometidos pelo quê? Pela ansiedade. E o que é ansiedade? É quando nós nos preocupamos demasiadamente com o futuro. E muitas vezes aquilo que a gente se preocupou, o dinheiro que a gente acha que não vai ter para pagar os boletos, nem sempre é assim. Às vezes a gente se preocupa com coisas que nem acontecem. Não é verdade? Né? Então essa questão da ansiedade tem nos rondado. Estamos num mundo depressivo e ansioso. Então é sobre essas questões o que eu vim trazer nesta noite para que nós possamos conversar a quem nós estamos servindo, a que tipo de Deus nós estamos servindo. E eu trouxe para trabalhar com vocês esse filósofo maravilhoso, mas também eu trouxe o maior de todos os filósofos, que é Jesus. Eu trouxe uma passagem do Evangelho que Kardec trabalha no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele denomina esse capítulo como não se pode servir a Deus e a Mamon. Então não é possível que nós servamos a dois senhores ao mesmo tempo. Então é isso que vamos conversar. Eu trouxe a parte evangélica que Kardec traz para nós trabalharmos. Ele traz várias partes evangélicas. Ele traz a parábola do malvito, ele traz a parábola do Evangelho, ele traz Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu. Então são vários temas que Kardec trabalha neste capítulo. Quando chegarem em casa, se tiverem oportunidade de ler, são partes do Evangelho maravilhosas. Salvo melhor juízo, são 5. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus, né? Nosso Pai, que é toda bondade, que é toda perfeição, que não teve início, que não teve fim, né? Que é onipotente, é onipresente, onisciente, né? Que nós temos as suas leis gravadas dentro de nós. Então nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Mas quem que é esse tal de Mamon? Que nós não podemos servir concomitantemente a Deus. Mamon, muitas pessoas falam que Mamon é um Deus da riqueza. Todavia, ele não existe nenhum Deus na mitologia que seja denominado como Mamon. Então, Mamon nada mais é do que o dinheiro em sentido estrito. E quanto às posses em sentido amplo. Mamon representa as paixões inferiores e as coisas materiais, olhem aqui, supérfluas, que pelo fascínio que exerce sobre as criaturas podem arrastá-la a grandes desarmonias espirituais e a quedas morais significativas. Estudo aprofundado da doutrina espírita, tá? É uma edição da FEB, em que ele faz esses estudos evangélicos. Então vamos lá. Não podemos servir a Deus e as coisas materiais ao mesmo tempo. As coisas materiais supérfluas, não o necessário, como o Balu nos ensinou, que o necessário é o que nos traz a paz.
Mas aquilo que excede ao necessário é o que tira a nossa paz. Então dá a impressão que às vezes a gente vai dizer assim, que a gente não pode servir a Deus e as coisas materiais. Mas eu tenho um corpo material, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que ter dignidade, eu tenho que tratar dos meus filhos, pagar a escola, Como assim, né? A gente vai pensar. Mas é o exagero. É quando a gente passa do ponto de que? De querer muito mais além do que aquilo que a gente precisa. Que é um caminho diferente, que é o nosso desejo e a nossa necessidade. Então nós vamos trabalhar agora o que é necessário e o que a gente deseja. Temos que entender o verbo necessitar. Quando não compreendemos ou confundimos com desejar. Devemos em nossas vidas separar o desejo da necessidade. As nossas necessidades existenciais devem ser atendidas e não nossos desejos egoístas. Então, o necessário para que nós possamos viver com dignidade, com conforto, tudo aquilo que nós merecemos de bom, nós temos que dar para nós e para os nossos. O problema é que nós estamos extrapolando o que é necessário. Nós estamos vivendo numa sociedade que cada vez mais diz pra gente que a gente precisa de coisa que a gente não precisa. Então é o bom senso que nós temos que ter do que é necessário para que eu tenha uma boa vida, necessário dentro das coisas materiais, e aquilo que excede ao que eu tenho de necessidade. Vamos lá, um exemplo prático do que é necessidade. Não sei se vocês conhecem a doutora Ana Beatriz, uma psiquiatra bem famosa da internet. Ela contou uma história sobre o que é necessário e do que a pessoa realmente precisa. Uma menina, o pai, filha de um pai com bastante dinheiro, uma pessoa que trabalhou muito, teve uma vida simples, cresceu e teve possibilidade de colocar a filha no melhor colégio da cidade que eles moravam. A menina tinha uma vida maravilhosa. E o pai tinha um carro na média. Nada demais, mas também nada de menos. Um carro na boa. Só que na escola que ela estudava, o nível dos carros era BMW, Mercedes, Volvo e por aí vai. Que eu nem sei os nomes de muitos carros por aí. Ela falou: pai, como que você, com o dinheiro que você não tem um carro desse? Falou assim: sábado, você me espera que nós vamos ver algumas concessionárias de carro desse. É uma história real, assim de dentro. E era uma pessoa fidedigna. A fonte dela é segura do que ela está falando. Aí ele pegou a menina e levou ela na concessionária da Mercedes, na concessionária da Volvo, mostrou o carro, entrou, né? Ela falou assim: pai, em casa, qual carro você vai comprar? Ele falou assim: eu posso comprar o carro que eu quiser, de qualquer uma dessas concessionárias que nós somos, mas eu não preciso um carro desse. Então é isso. Muitas vezes nós queremos ter esse carro, como a menina que gostaria de ter esse carro, para quê, gente? Mostrar para as amigas, para mostrar para os outros, para se sentir ostentação. Se bem que ostentação hoje em dia é você comprar azeite, né? Um amigo ontem falou: nossa, tem salada de alface com tomate e azeite. Que ostentação que está nessa casa. Vizinho, né? Um arroz também. Exatamente, está tudo tão caro, mas muitas vezes, até coloco numa parte no final da palestra, a gente quer comprar alguma coisa com dinheiro que a gente não tem, alguma coisa que a gente não precisa, para mostrar para a pessoa que a gente não gosta que a gente é um maioral. Então, todos esses nossos desejos acima daquilo que nós precisamos faz com que a gente fique alvoroçado, ansioso. Faz
com que o nosso orgulho fique exacerbado e a gente esquece do que Jesus vem nos dizer, que nós precisamos ser o quê? Humildes de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Quanto mais essas necessidades vão crescendo dentro da gente vai perdendo mais e mais essa humildade e o orgulho vai tomando conta das nossas ações diárias, de todas as nossas necessidades. A internet tem nos trazido o quê? Coisas maravilhosas, gente. O congresso maravilhoso que tem no Uberaba está inteirinho no YouTube já. O 7º ou 8º céu, não sei. Congresso Espírita de Uberlândia, acho que é isso, não Uberaba. É maravilhoso. Quem não pôde ir, o congresso está todinho lá, tem coisas maravilhosas. Mas também tem coisas que fazem que deturpam os valores. Os influenciadores, muitas pessoas, têm colocado na nossa cabeça que nós precisamos de determinados bens para que nós possamos ser o quê? Felizes. Os nossos filhos estão entendendo que felicidade é entrar numa loja de grife e comprar uma bolsa chique e maravilhosa. Nada contra ter uma bolsa chique e maravilhosa de grife. Cada um tem aquilo que acha que tem que ter, mas nós temos que ter a consciência que aquela bolsa chique e maravilhosa de grife não nos fará feliz. A gente acaba depositando a nossa felicidade no ter, né? No ter. E o que acontece geralmente que eu tenho percebido dos jovens? Eles ficam na ansiedade de ter. Aí eu vejo aqui, eu quero ter. E o tédio de possuir. Quando tem, dá um tédio, porque é a dopamina mesmo, né? A dopamina de querer. A hora que você tem, cessa aquela ansiedade, aquela coisa gostosa de ter, e já cai no tédio, já quer uma coisa diferente. Uma bolsa diferente, um sapato diferente, a calça não sei o que. Tudo bem. Inverno não tem isso mais não, todo mundo tá junto, gente. Qual a idade dos seus filhos? 30, já tá 23. Mas a nossa de 23 é tranquila. Tranquila. Mas é agradecer. Chegar nela e falar assim, criatura, você vai sair esfarrapada até quando? Vamos trocar essa blusinha? Não precisa. Que bom. Não precisa. É exceção. Ela é. É exceção de uma regra que nós temos visto deles virem esses influenciadores e achar que felicidade está em só vou ser feliz quando eu viajar para tal lugar, quando eu tiver tal bolsa, quando eu tiver não sei o quê. Não é isso que nós temos que trazer para nós também, né? Para os nossos filhos, consequentemente, mas de saber que não é aí que está a felicidade. A gente só vai ficar cada vez mais ansioso e quando a gente tiver aquilo, a gente vai trocar as nossas necessidades. A justa medida é o quê? É a resposta. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no justo valor, em saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraz a Deus a retirá-los. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa felicidade nos bens materiais e acontece da gente perder. Porque quando Deus acha justo que a gente está fazendo mau uso daquele dinheiro, muita gente passa uma vida fazendo mau uso. E só vai sofrer as consequências numa outra encarnação. Mas às vezes nós estamos fazendo mau uso desse dinheiro. A gente não vê muita história assim que fala, né, vou rico, neto pobre. Né? Porque eu vou fazer um bom uso do dinheiro, tinha inteligência, né? Conseguia lidar com aquilo, e o neto muitas vezes não consegue. Então, eu vou trabalhar uma vida inteira porque eu vou deixar dinheiro para o meu filho, uma casa, não sei o que. Às vezes a gente deixa de fazer a caridade, como está no Evangelho, nesse capítulo, para poder deixar as coisas para os filhos, e não vai achar que se a gente deixar as coisas para o filho, eles vão nos amar. Não é bens materiais que farão com que os nossos filhos nos amarão, né?
Mas a gente passa uma vida, às vezes, querendo amealhar, juntar dinheiro. Se Deus achar que aquele dinheiro não é mais útil para nossas vidas, Ele tira. Então, é a gente fazer o quê? A gente saber que se a gente perder, a gente não vai murmurar, porque a gente deu o quê? O devido valor ao dinheiro. É isso que nós temos que aprender. É o devido valor às coisas materiais. Assim, é preciso livrar-se do mamon. O que é o mamon? As coisas materiais supérfluas. O desejo incontrolável dos bens materiais que domina e escraviza o espírito invigilante, que nos faz egoístas e nos afasta da elevação espiritual. Então, é aprender a dar o valor às coisas materiais. É aprender as prioridades das coisas materiais, das coisas em nossas vidas. As prioridades das coisas materiais, que devem ter as suas prioridades dentro das coisas materiais, mas que nunca, jamais podem se sobrepujar às coisas espirituais, que essas são as mais importantes. Então você está fazendo uma negativa das coisas materiais? Não. É dando o justo lugar para as coisas materiais. Porque Jesus, Mateus 6, 31 a 34, olha o que ele fala para a gente. Como nós começamos a nossa conversa. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus não fala, busquem apenas as coisas do reino de Deus. Ele fala, buscai primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, para o nosso estudo dessa noite, só essa partezinha aqui, ó, busca primeiro o reino de Deus e todas as suas coisas lhe serão acrescentadas, buscar primeiro, não apenas. Então, Jesus não prega o que, gente? Jesus não prega a alienação às coisas materiais. Jesus não nos pede que abstenhamos aos bens materiais, mas que nós saibamos dar o devido valor. Ordenar o que é mais importante na nossa existência. Não é a negação da matéria ou da necessidade do que advém dela, mas não pautar os anseios apenas na vida material. Que nós possamos, mais uma vez, até sendo redundante, colocar as coisas materiais no seu justo lugar. Ordenar o valor. Olha que eu coloquei aqui, ó. Será que vai estar oscilando a energia? Não, é só um. Ah, tá. Então tá bom. O amor é maior do que o quê? Do que o dinheiro, do que os bens materiais. Então, muita gente fala que quando Jesus assim fala, vamos, pra gente não se preocupar com o que a gente vai beber, com o que a gente vai comer, que Jesus está sendo alienado. Que Jesus está pregando que nós não procuremos as coisas materiais. Não é isso. Jesus em momento nenhum quis dizer isso. Jesus só quis dizer que as coisas materiais são importantes, mas que nós possamos dar o seu devido valor. Eu acho que pode chamar. Acho que até fica melhor, não fica apagada? Eu acho. Né? Dá pra ficar melhor. Sem querer ficou bom. Então, é isso que as pessoas, às vezes, quem lê, quem é uma pessoa que não é cristã, que lê quando Jesus diz isso, fala assim, meu Deus, né? Olha o que esse homem veio falar, que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai se vestir, olha como que é alienação, mas é que nós possamos, nós saibamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Porque também
No Evangelho, lugar nenhum fala que a gente tem que ser capacho ou que a gente tem que cruzar os braços e ser um peso para a sociedade. Mas tudo que nós trabalhamos de forma honesta e galgamos na vida, dentro daquilo que você está dizendo necessário, é a lei do progresso. Só que a maioria se preocupa só com o progresso material, né? E esquece das coisas, né? De instituir esse reino de Deus. Para que nós possamos vivenciar. Ah, mas onde que vai ser esse reino de Deus? Começa dentro do nosso coração. Onde que está a nossa salvação? Porque nós vamos ser salvos, nós vamos para o céu. Parece conversa de evangélico, né? Quando que é a nossa salvação? Quando nós conseguimos instituir esse reino dos céus dentro dos nossos corações, com a nossa iluminação espiritual. E onde que é o céu que nós vamos? É um lugar físico? O céu é o estado íntimo da alma. Então nós vamos nos iluminar espiritualmente, porque nós seremos felizes, isso está prometido. Seremos um dia como Jesus. Pode demorar alguns milhões de anos, que eu creio que seja isso, mas nós seremos iluminados como Ele. E estaremos num estado íntimo tão maravilhoso que as palavras que nós conseguimos definir hoje, né, para nós aqui, réis mortais, é o céu. Mas não, isso aqui é o céu, é maravilhoso, né? Quando a gente diz que é algo muito gostoso. Então todos nós conseguiremos essa iluminação espiritual, porque nós somos seres perfectíveis, né? E é muito interessante esses pontos que você está tocando, que me fez pensar, né, na própria ostentação não estou falando mal das outras religiões, na ostentação da beleza das igrejas, o dízimo, não sou contra tal dízimo, mas é o que ele às vezes significa para a pessoa que está dando, tirando a obrigatoriedade dela de fazer o que é importante para ela como pessoa, para crescer espiritualmente. Muitos acreditam que dando dízimo já está aqui com Deus. Que você está comprando o seu céu. Isso, tá, né? Então parece que essa questão de valorizar muito mais o material do que o espiritual, é não entender, né, que o espiritual não é ficar dando. Você pode dar, mas o que você tem feito de bom para contribuir melhor com a sociedade? Para a sua evolução espiritual e, consequentemente, quando a gente se torna uma pessoa melhor, que a gente se ilumina, nós passamos o quê? A ser uma pessoa melhor para a nossa sociedade. E tudo ao nosso redor passa a ficar melhor, né? Então, muitas pessoas acham judiação, muitas pessoas são enganadas nesse sentido, né? De pagar o dízimo. Porque a igreja tem que se manter, o Senhor tem que se manter, a gente tem que ajudar, sim. Mas as pessoas pagam muitas vezes querendo o quê? Obter a sua evolução espiritual, a sua salvação. E é nesse sentido que você está dizendo, né? De que a pessoa paga e acha que está aqui, te compra um pedacinho do céu. Não, eu já pago o dízimo. Não, eu já pago o dízimo. Tipo assim, eu já estou aqui, tipo, Deus. Já pensou como seria fácil, hein, gente? Se a gente só pagasse o dízimo e estivéssemos kit, né? Mas cada um segundo as suas obras. Essa instituição do reino de Deus dentro da gente, com essa iluminação espiritual, é um trabalho de cada um. E cada um de nós aqui, apesar de sermos tudo mais ou menos parecido, porque nós estamos no mesmo planeta, está no estágio de evolução. E é tão importante que nós saibamos essa questão do estágio de evolução, porque a gente passa, mesmo que a pessoa pronta, faz um monte de coisa errada, age dessa maneira, nós temos que entender, porque cada um está no estágio de evolução. Exatamente. Então, nós não podemos esquecer, gente, que nós somos depositários dos bens terrenos. Nós não temos a propriedade desses bens terrenos. Nós não temos esses títulos dos bens terrenos, esse poder. Gente, trouxe o presidente bem velho para não criar celeuma. Quando não tinha ainda a polarização, tá? Mandados bem para trás. Tudo isso aqui que nós temos, essas joias, olha como será que está o nosso guarda-roupa? Como
Como será que está a nossa cozinha? A minha, no dia que eu fiz essa palestra, né, de somente o necessário, eu contei 16 formas de bolo. Já faz quase um ano que eu fiz essa palestra, eu não desapeguei das minhas formas ainda. Troquei as panelas por panelas mais práticas e estou com as velhas lá. Porque eu gosto de cozinhar, então eu estou apegada com as minhas coisas de cozinha. E aí, gente? Bom, mas é tão gostoso comprar uma panela nova, né? Não é? Você cozinhar com a família. Mas é a panela velha que faz comida. Que faz comida Mas boa. aí também é uma metáfora, a mulher. Ai, homem, tem mania de ter aqueles quartinhos entulhados de coisa. Apegado com coisa que faz ano que não usa, gente. Sempre achando que vai ter um fim útil para aquilo. Caixinhas, caixas, tem gente que ama caixa. Parafuso, pré que não vai usar nunca, jamais. E se usar, a gente pode dar comprar de meia dúzia. Precisa guardar, gente. Olha o quanto nós somos apegados. A gente está falando de iluminação espiritual, de coisa muito acima, mas olha como a gente é apegado a pequenas coisas do nosso dia a dia. Amanhã mesmo eu vou pegar minhas caixas de parafuso, eu vou vizinho por vizinho do outro lado. Vai dar para parafusar o caixão, nós vamos levar nossos sapatos lá junto. Essa quantidade imensa de roupa que a gente tem, tudo que nós temos em nossas vidas de bens materiais não é nada nosso. Irmãos às vezes brigam por herança, por coisas, acabam com amizades maravilhosas por conta de problemática de herança, né? Quantas pessoas se matam para amealhar coisas que no final das contas não faz a menor diferença se você não dá um objetivo útil para essas coisas. Tudo que tem um objetivo útil e necessidade para a gente e para os outros está sendo bem usado. Até mesmo, vamos dizer, mas a pessoa é tão rica, mas a riqueza dela produz coisas boas. Ela produz bastante emprego, ela gera bastante emprego, então está tudo bem. Porque não dá para dividir todas. Nós dividimos, tá? Nesse capítulo do Evangelho, se nós dividimos a riqueza por todas as pessoas igualmente, todo mundo fica pobre. E vai ter diferença lá na frente. Por quê? Porque tem pessoas mais inteligentes. Cada um tem os seus talentos e sabe multiplicar dinheiro. Vamos supor que desse para todo mundo ficar muito bem. Todo mundo ia ficar com uma casa, com um carro, poder pagar tudo que a gente pudesse, as riquezas fossem suficientes. Não são, mas se fosse. O que a gente ia fazer, gente? No outro dia, largar o emprego. Porque se a gente não tem, trabalhar não fosse uma lei, nós trabalharíamos? Não, nós não trabalharíamos. Então não adianta dividir a riqueza. Uma porque não dá, uma porque cada um tem sua inteligência, e mesmo que desse para todo mundo, a gente iria encostar. Nós vamos deixar de produzir. Então nós somos o quê? Nós só podemos levar deste mundo o quê? As nossas obras, tanto as boas quanto as más, tanto as nossas virtudes quanto os nossos vícios. O que eu sou aqui e eu morrer amanhã, muita gente faz que as pessoas quando desencarnam viram santas, mas elas continuam iguaizinhas. E a gente não vai poder levar o nosso dinheiro, nem nosso sapato, nem nossa caixinha de parafuso. Então, tudo que tudo que a gente tem de bem material, nós temos que saber se nós estamos dando uma boa utilidade para nós e, sobremaneira, para as pessoas que nos circundam, para a nossa sociedade, né? E para o nosso mundo. Somos usufrutuários dos bens terrenos e teremos que prestar conta do uso que nós fizemos dos mesmos. Usufrutuário não é dono. Ele só possui a coisa e pode usar para ele ou para outros. Então nós não temos a propriedade de nada. Deus pode nos tirar os bens e nos frustrar todas as previsões de posse. E a riqueza escapa daquele que acredita possuí-la.
Parábola do homem rico que acumulou os celeiros. Vocês sabem essa parábola? Conta-se que um homem teve uma colheita maravilhosa. Vamos pensar no dinheiro. Que a gente ganhou bastante dinheiro. E ele falou assim: eu vou guardar tudo, mas não é suficiente que você tenha, não, eu vou construir novos celeiros. E a coisa mesmo, nunca mais eu trabalho na vida. E ele juntou todo esse dinheiro. O que Deus falou para ele? Um cálculo. Desavisado, tem cálculo. Ainda essa noite vou arrebatar a sua alma. Às vezes a gente vive uma vida correndo atrás das coisas materiais. Não é para aquilo que é para a nossa subsistência. É para aquilo que a gente quer ostentar, que a gente quer a mais do que a gente tem necessidade. A gente quer juntar, a gente quer amealhar, a gente se mata. Às vezes, uma doença física nos acomete de tanto que a gente trabalhou, de tanto que a gente viveu nessa ânsia pelas coisas materiais. Aí quando você acha que você está lá de boa, que aí você vai poder usufruir, Deus te leva. Adianta? Então, é ter dinheiro, é ter os bens materiais, é lutar para que a gente possa ter, sim, o quê? Uma boa vida, uma vida tranquila, mas tudo dentro do necessário. Emprego da riqueza. Por que, gente? Deus, né? Não que a gente vai se encontrar com Deus, lógico, mas as nossas consciências, que quem nos julga é quem vai prestar as contas para nós mesmos, vai perguntar: o que fizestes, depositado infiéis, dos bens que te confiei? Tudo aquilo que nós temos que prestar contas. Porque um usufrutuário também tem que cuidar daquilo que Deus, que o seu Senhor, o dono da coisa, empresta para ele. Então nós temos que prestar conta, não adianta. Tu empregaste esse poderoso instrumento das boas obras apenas para a sua satisfação pessoal? Mais uma pergunta que não está sendo feita. Se vocês quiserem fazer uma colinha para a hora de desencarnar, tudo isso nos vai ser cobrado. A aplicação da riqueza que mais agrada a Deus é na caridade, espalhando fecundidade e bem-estar aos seus que estão ao seu derredor. A riqueza da inteligência deves utilizá-la para distribuir os tesouros da instrução. Então, quem tem dinheiro, quem tem possibilidades financeiras, deve dar seu dinheiro, ajudar com o seu dinheiro. Quando não for possível gerar um emprego, que a gente dê esmola, mas muito mais preferível, está até nesse capítulo, que nós, quando possível, que nós geremos empregos. Mas nem sempre é possível, né? Então, que a gente possa dar às pessoas que estão ao nosso redor, que possa dar à nossa sociedade uma contribuição do dinheiro que a gente possa ajudar. Não daquilo que sobra, porque aí também não tem muito mérito. Ah, essa roupa eu vou doar porque está me atrapalhando no meu guarda-roupa. Não é isso. É dar daquilo que nós, como o óvulo da viúva, né? Quando ela vai lá e doa o dinheirinho dela, a viúva, naquela passagem do Evangelho, ela deu do que a gente? Da penúria dela. Então são essas obras que têm mais valor perante Deus, né? E quem é inteligente, como um professor, por exemplo, tem o quê? Que doar a sua inteligência. Lógico que tem uma contraprestação de dinheiro, porque é justo. Mas muito amor. Tem amor, mas no amor não vale. E digamos que o professor, pela maravilha que ele faz da doação da sua inteligência, ele ganha bem é pouco, né? Porque é a base de tudo e é o que é um pouco remunerado, eu acho. Se nós tivéssemos professores mais bem remunerados, né, não precisaria ter tantos presídios, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, tem muita gente que não vai fazer ainda
ser um professor, por exemplo, por dedicação total. A pessoa ainda faz pelo dinheiro, muitas vezes. Se ela fosse bem remunerada, será que ela não daria um pouquinho mais de si? Fica aí, né, essa questão. Mas, enfim, tudo que a gente tiver de dons em nossas vidas, nós temos que utilizar em benefício nosso e em benefício do próprio. Então, comentando essa falando como exemplo do professor, eu fiz carreira por 32 anos, quando nós escolhemos, assim, eu quero ser professor, e coloco o objetivo porque eu quero ser, você está escolhendo a profissão que está no seu coração. Então, automaticamente, você vai fazer com amor. O dinheiro é consequência, seja pouco, seja muito. Mas o que a gente percebe é que muita gente está escolhendo, por exemplo, não ganha muito, mas a pessoa escolhe porque caiu muito nível. E esse aí curso EAD, né? Então, escolhe porque tá mais fácil de entrar, tá mais fácil de entrar, então a pessoa não vai por amor. É igual falar assim, eu quero ser tal coisa, a pessoa vai ser feliz naquilo. Então, mesmo eu, né, trabalhando demais, eu sempre fiz com amor, mas é claro que eu queria meu pagamento, porque eu tenho meus deveres. Sim. Né? É justo. Né? Por quê? Porque eu escolhi ser. Eu não fui lá, vou fazer isso aí mesmo. Entende? Eu acho que Tá muito, hoje em dia, né? Até nós conversamos sobre isso de professores. Eu vou fazer isso mesmo. Porque aproveitou para fazer esses cursos EAD, nada contra, gente. Porque se a pessoa tiver vontade de estudar, um curso EAD vai ser maravilhoso. Mas quem está querendo só levar ali, leva também, né? Então aí caiu muito nível mesmo, tem já ouviu falar isso aí no magistério. Também ocorre, né, de muitos profissionais cuja família, todos eles seguiram aquela linha, exemplo, todos são médicos. Aí o pai obriga o filho a ser médico. Que profissional vai ser esse? Né? A gente sabe de histórias que o filho fez medicina, pegou o diploma, deu o pai e falou, agora vou fazer o que eu quero. E muitas vezes, como tem faculdade muito fácil de entrar, você também não tem mais capacidade. Que antes um médico saía pelo menos meia boca, saía, porque entrar na faculdade de medicina antigamente era muito difícil. E agora a gente sabe que tem várias faculdades que vai depender da pessoa, né? Como nessa questão de sair um bom profissional. Aí vai da cabeça de cada um, mas o mercado está abarrotado de todos os campos de profissionais que não têm o quê? Comprometimento com a sua profissão. Porque são jogados no mercado sem qualificação, porque infelizmente tem muita faculdade ruim, né? É isso que você quis dizer, né? Isso, e a falta mesmo de compromisso. De compromisso. Exatamente. Qualquer coisa que nós passamos. Aí, nessa esteira que nós estamos falando, de possuir menos coisas, assistam no Netflix um documentário que chama Minimalismo Já. Eu peguei um comentário da internet. Neste documentário, Joshua e Ryan nos convidam para uma vida com mais tempo, mais relações significativas, com mais crescimento, com mais contribuições, com mais satisfação real. E isso tudo por meio dessa alternativa chamada minimalismo. O Joshua e o Ryan, eles eram dois meninos amigos de escola. Todos eles tiveram histórico de vida complicado, americanos. Só que eles eram muito espertos e inteligentes, e eles conseguiram ficar muito ricos. Aí eles tinham casona, eles tinham carrão, eles, não sei, era alguma coisa, eu acho, do campo da tecnologia, que eles eram profissionais do campo da tecnologia. Eles chegaram no auge de tudo que poderia ter de bens materiais. Quando eles chegaram no auge, eles viram que eles não estavam felizes. O índice de suicídio no Japão, na Islândia, me parece, são altíssimos. E as pessoas lá têm uma vida, né, quem é nativo, quem é de lá, muito boa, tem tudo. Só que não são as coisas materiais que vão nos trazer felicidade. Aí eles, sem estarem ligados a religião nenhuma, eles começaram a ter uma filosofia de vida que chama de minimalismo. Eles venderam carrão, eles venderam a casona, eles venderam tudo o que era supérfluo.
porque eles entenderam que menos é mais. Então, eles lançaram esse documentário que eu acho muito importante, porque ele sai do campo religioso, porque a gente aprende essas coisas aqui no campo religioso e muitas pessoas que não professam a mesma religião que a gente, que não estão aqui com a oportunidade de ouvir, se eles ouvirem este documentário, eles já vão ter essa noção de que a gente precisa somente do necessário para ser feliz. Que tudo que ultrapassa essa barreira, a gente sabe que a gente pode ter, que a gente pode usufruir, mas que não é isso que vai nos fazer felizes. Agora, trago uma autoanálise. Você imagine nós, o mais velho, né? Aprendeu durante 2 anos caminho suave. Você tinha que aprender aquilo lá para você ser alfabetizado. Hoje você não tem essa gama de informação que tem hoje. E mesmo assim, a dificuldade está sendo grande também, né? Porque muita gente não quer aprender. Que se pudesse ter essa divisão dos bens igualitária, não precisasse trabalhar, não, trabalharia, né? Eu também sou alfabetizada no caminho suave. Eram 2 cartilhas, Caminho Suave e Paulo e Lalá. Eu só não entendo também. Na pata nada. Exatamente. Você acredita? Eu não conheço esse segundo aí não, hein? Eu só conheço caminho suave também, eu também não lembro. Paulo e Lalá eram 2, era mais difícil ainda, né? Porque a alfabetização era, né? A minha irmã teve, né? Foi alfabetizada pelo Paulo e Lalá. Eu fui para o Caminho Suave, né? Tá. Também. Sabe qual que é o lema hoje em dia? É obter o máximo de dinheiro, o máximo de coisas que eu puder com o mínimo de esforço. O que é um influencer digital na grande maioria dos casos? Tem muita gente bacana, influencer bacana, com ideias legais, que produzem coisas legais. Mas tem pessoas que produzem Tem muita futilidade, né? muita futilidade. Então são essas pessoas que o quê? Que não têm comprometimento com profissão nenhuma. A vida lá se maquiando, tá legal, eu gosto. Uma roupa, tá, mas elas vivem disso. As pessoas, esses influencers também, tanto homem quanto mulher, eles vivem de mostrar uma vida de ostentação sem esforço nenhum. Até dou risada e falo pra minha filha, né, que ele tá certo, o professor de geografia chega e fala assim: bom dia, seus youtubers falidos, youtubers e tiktokers falidos. Porque quando a criança você pergunta o que elas querem ser, gente, youtuber, influencer digital e tiktoker. Porque tinha jogador de futebol e modelo. E modelo. Agora chegou, jogador de futebol ainda assim, né? E modelo agora mudou, elas são influencers digitais. Nada contra, gente, mas o que essa pessoa está mostrando na rede social de produtivo, de bacana para os nossos filhos? Então, por isso, a gente tem que ficar de olho no que as crianças seguem. O Felipe Neto, né? O que essa pessoa tem de informação para essa molecada de hoje? Exatamente. Nenhuma, né? Na minha opinião. Imitar uma foto. Aquele Lucas Neto imitando uma foto, por isso. Que nós temos que fazer o quê? Nós, espíritas. Na banheira de Nutella. Umas coisas assim, nesse nível. Nós temos que apresentar Jesus para os nossos filhos. Nós temos vergonha de apresentar Jesus para os nossos filhos. Nós temos vergonha de falar para os nossos filhos de Jesus. Eles não querem ouvir, mas a gente tem a obrigação de falar e levar a evangelização. Agora, uma autoanálise. Ninguém precisa responder, só pensar. Onde estão os meus tesouros? O que é importante para mim? O que eu prezo? O que é o ouro na minha vida, assim? O que tem status ouro, status premium na minha vida? Porque o que for de mais importante na minha vida, onde está o meu tesouro maior, vai estar o meu coração. Como um dos meus acúmulos daquilo que eu não uso mais? Lembra do minimalismo já? Muitas vezes, que eu falei lá no início, a gente compra coisas que não precisa, com dinheiro que não tem, parcela em 20 vezes, 10 vezes no cartão de crédito, para impressionar pessoas que a gente não gosta. Só para dizer que nós somos o quê?
ostentar que nós somos os maiorais. Shopee, Mercado Livre, tá aí. Para quem quiser. Ah, não, o Shopee é para quem não pode comprar nos outros. Né? Porque Então, é o salvaguarda das avós. eu já vou avisando, o meu tá péssimo. Meu guarda-roupa tá muito cheio. Minha cozinha, então, é campeã de coisas que a gente não usa. Ah, se quiser doar, tem um boneco de Japão. Não, não. A gente tem mais coisas que a gente precisa. Não é um exagero, mas a gente tem coisa lá que faz mais de ano que a gente não usa, não vai usar mais. Eu já pensei que tem que pegar a escadinha, subir na prateleira, ver meus... A gente precisa aprender a se desapegar. Tenho multiplicado os dons que Deus me deu. O que fazes dos teus talentos? Naquilo que eu sou boa, naquilo que eu tenho aptidão, eu tenho dividido com as pessoas ao meu redor? A gente pode pensar na profissão, um enfermeiro, né? Um marceneiro, tudo aquilo que é o dom que Deus me deu. Pensa na profissão, eu tenho feito com amor, com carinho, com produtividade bacana. Não tem cada resposta. Isso eu trouxe para a gente fazer uma análise de nós mesmos. Procura a minha verdadeira conversão, como Zaqueu, que doou metade dos seus bens e ressarciu a quem ele prejudicou quadruplicadamente. É a história de Zaqueu, quem é que vai procurar Jesus? Jesus vai jantar na casa dele e ele se converte e fala que ele vou doar metade dos meus bens. Olha lá, metade, porque a outra metade ele precisa. Então, se a gente se converter, a gente não precisa dar tudo que a gente tem. A gente só precisa ter o quê? Um início de conversão, um início de desapego das nossas coisas. Não é que a gente vai sair dando tudo e ser de Jesus. Não é isso. A gente precisa dos nossos bens. Então, Zaqueu o quê? Então, nós estamos fazendo como Zaqueu, que ele realmente se converteu, doou metade dos seus bens, porque a outra metade ele ia precisar, e quem ele prejudicou, ele ressarciu quadruplicadamente. Como que anda a nossa conversão? Os meus desejos são maiores que as minhas necessidades? Eu estou turbando meu coração pela posse do ouro? Né? Nossa, eu já falei todos? Já. Então, é essa autoanálise que nós temos que fazer. Da gente saber onde que está o nosso coração. Onde que está o nosso exagero em possuir, em ter. Dar a devida o quê? O devido valor aos bens materiais. Nunca nos esqueçamos que aqui tem as prioridades dos bens materiais, mas que eles jamais se sobrepõem aos bens espirituais. E lembrar que nós só precisamos do necessário para viver. O resto é supérfluo. Não deixando para trás que nós podemos ter todas as comodidades, que nós podemos ter tudo aquilo que o dinheiro possa nos dar, mas que nós não coloquemos essas questões materiais acima das coisas espirituais. E, para acabar, eu uso o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso que essa vida eu vivo em paz. Quando nós não turbamos os nossos corações, não vivemos na ânsia de apenas ter, a gente tem mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade. E a nossa reforma íntima e a nossa iluminação espiritual, que é essa salvação, essa instituição desse reino dos céus, desse reino de Deus em nós, desse céu que é um estado íntimo de plena luminosidade, começa a se instituir dentro da gente. Então, que nós possamos, ao levar nossa cabeça no travesseiro, nós fazermos essa autoanálise de como temos vivido as nossas vidas nessa questão do apego exagerado às coisas. E que cabe só a cada um de nós saber onde estão esses erros. E só, esses erros só quanto a nossa pessoa e não o outro, que é sobre mim e não sobre o outro.
Eu espero que eu tenha. Como é que é? A Wander falou que as minhas palavras pudessem confortar o coração de vocês. Talvez eu coloquei uma pulguinha atrás da orelha. Mas é bom que a gente sempre tenha essa pulguinha, porque a gente nunca vai se esquecer de nos melhorarmos a cada dia mais. Muito obrigada, uma ótima noite. Foi um prazer muito grande estar aqui.